Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto ao vivo aqui pelo canal 7 da NET e também pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias desta quarta-feira. E como eu disse, você também pode assistir ao vivo pelas nossas redes sociais. O nosso site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. Confira os destaques de hoje. Cidades do interior e litoral paulista devem receber voos comerciais. Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta para onda de calor e risco de hipertermia em cidades do noroeste paulista. Justiça nega pedido de habeas corpus a dono da Universidade Brasil por envolvimento em fraude dos programas FIES e ProUni. E hoje é dia do nosso quadro Vida Saudável. E o assunto é o Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio. E quem vai falar sobre esse assunto é a psicóloga Débora Nunes. E a psicóloga Karina Yunan fala ainda sobre saúde mental. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é rpnoticias.tv.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias está no ar. Tem novidades para quem viaja para cidades do interior e litoral de São Paulo. Devido à redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do querosene da aviação, fará com que estes 7 destinos no interior paulista e também no litoral de São Paulo, entre eles Barretos e Votuporanga, recebam voos regulares divididos entre companhias aéreas que operam aviões de pequeno e grande porte. Franca, Barretos, Araçatuba, São Carlos, Votuporanga, Araraquara, Santos e Guarujá serão as novas rotas criadas a partir da desoneração fiscal de combustível de aviação no estado. O governo paulista mira o exemplo dos Estados Unidos por considerar que as pequenas aeronaves podem, em tese, permitir passagens aéreas mais baratas, pois os custos operacionais e de regulação seriam menores, o que deve ajudar também operacionalmente quem viaja para essas cidades e que atualmente tem que descer no aeroporto aqui de Rio Preto para seguir viagem pelas rodovias. E o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou na tarde de ontem o habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela defesa do dono da Universidade Brasil, investigada na Operação Vagatomia. Ele segue preso na sede da Polícia Federal em São Paulo, cumprindo o mandato de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal de Jales. Os outros 19 presos na operação continuam detidos em várias cadeias do estado de São Paulo à disposição da Justiça Federal. Durante a Operação Vagatomia foram 20 prisões, incluindo a do proprietário da Universidade Brasil, apontado como líder do esquema. O grupo é acusado de utilizar a Universidade Brasil em Fernandópolis para fraudar 500 milhões de reais dos programas FIES e ProUni. E as redes sociais ficaram empolvorosas ontem com a circulação de algumas imagens de um equipamento instalado em uma árvore na altura do quilômetro 63 da BR-153, no trecho urbano da rodovia de Rio Preto. As fotos viralizaram com a informação de que o equipamento seria um radar. Muitos comentários e objeções foram discutidas em grupos do WhatsApp. De acordo com a Triunfo Transbrasiliana, concessionária que administra a estrada, o equipamento é só um contador de veículos e foi instalado por uma empresa terceirizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, com o objetivo de levantar a quantidade de veículos que passam ali pelo trecho. De acordo ainda com a concessionária, um outro posto de contagem foi instalado na BR na região de Nova Granada. Desde agosto, a determinação do governo federal, os radares móveis estão suspensos nas rodovias federais de todo o país. Já os radares fixos ainda continuam em funcionamento. E um alerta muito importante, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiram um alerta sobre a forte onda de calor que atingiu a região noroeste paulista nesta terça-feira e deve permanecer até amanhã.
Segundo o Instituto, a temperatura deve ficar nos próximos dias 5 graus acima da média, o que representa um risco de morte por hipertermia. Um alerta de umidade muito baixa, oscilando também entre 12% e 20%, também foi emitido. De acordo com o portal do clima da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Ilha Solteira registrou a temperatura mais alta do ano. Os termômetros chegaram a 40,6 graus. Ainda segundo o IMET, Votuporanga e Jales também registraram umidade mais baixa, chegando a 15%. A marcação coloca as cidades a níveis de estado de alerta, já que a Organização Mundial de Saúde estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados à saúde humana. Então, o recomendado para os dias mais secos, para evitar problemas de saúde, como complicações alérgicas e respiratórias, sangramentos pelo nariz, ressecamento da pele e irritação dos olhos, é evitar a prática de exercícios físicos e trabalho ao ar livre entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, evitar aglomerações em ambientes fechados, umidificar os ambientes com vaporizadores e toalhas molhadas, usar soro fisiológico para olhos e narinas e consumir bastante água. Toda atenção é pouco para essa época do ano, isso que nós ainda estamos no inverno, né? E o verão promete ser um dos mais quentes dos últimos anos. E um homem foi detido na noite de ontem depois de atear fogo em uma área de pasto às margens da rodovia BR-153 aqui em São José do Rio Preto. Segundo informações da Polícia Civil, pessoas que estavam próximas ao local denunciaram a queimada. A corporação seguiu até lá, onde o suspeito foi encontrado. Ele foi levado até a central de flagrantes de Rio Preto e contou aos policiais que ateou fogo no terreno dele para uma limpeza e que depois plantaria milho no local. Mas, devido ao vento, as chamas se alastraram. Após ser ouvido, o homem foi liberado. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Ainda, segundo a Polícia Civil, um laudo deve comprovar se o incêndio foi criminoso ou não. O caso será investigado pelo 3º Distrito Policial. E ainda falando em incêndio, a queimada que atingiu uma grande área da Mata de Mirassol, perto da divisa com São José do Rio Preto, na noite de segunda-feira e durante todo o dia de ontem, foi controlada pelo Corpo de Bombeiros após 18 horas de combate. O fogo começou por volta das 10 horas da noite de segunda-feira e só foi controlado na tarde da terça por volta das 4 horas. Segundo os bombeiros, a área queimada foi muito grande, mas ainda não se sabe como o fogo começou e nem o tamanho exato da área atingida. Os bombeiros tinham controlado as chamas na manhã de terça-feira, como eu disse ontem aqui no RP Notícias, mas o fogo voltou horas depois. Para ajudar a combater as chamas, foram necessários 3 caminhões de usinas, além da equipe do Corpo de Bombeiros. A fumaça provocada incomodou os moradores da cidade e o fogo era possível se ver de longe. E uma farmacêutica de 46 anos, moradora do Jardim Marajó, registrou um boletim de ocorrência na manhã de hoje na Central de Flagrantes de Rio Preto sobre o desaparecimento da filha de 11 anos. Segundo ela contou à polícia, a menina sumiu da residência por volta das 6h40 da tarde de ontem, da última segunda-feira, e não deu mais notícias. A mãe da vítima informou aos policiais que não é a primeira vez que a filha desaparece. A polícia tenta localizar o paradeiro da garota, mas até o momento não há pistas. E agora nós vamos falar sobre saúde mental. Este é o assunto abordado pela psicóloga Karina Yunan na primeira parte do quadro Vida Saudável de hoje. Você sabe qual é o seu nível de estresse de 0 a 10? E depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Você já teve ou conhece alguém que teve? A compulsão alimentar, como tantos outros problemas que tiram o sono, interferem no intestino, no humor, na capacidade cognitiva, na qualidade de vida e na saúde física em geral. Enfim, nossa saúde mental. É importante tentarmos manter um equilíbrio entre corpo, mente e espírito para obtermos um metabolismo de ajuda. A procrastinação pode ser um indício de que nossa vida mental não está bem. Já pensou?
em como têm andado seus planos para 2019? Os sonhos que você projetou como metas a serem alcançadas já se concretizaram ou ao menos estão no caminho para que isso aconteça? Ou será que você está mantendo em uma gaveta guardados? É importante ter um parâmetro para refletir sobre as coisas que aconteceram em nossa vida até agora. Será que estão alinhadas com os nossos propósitos? Ou será que é preciso parar de ficar parado, procrastinando para dar o primeiro passo que te permitirá colocar em prática as ações que vão abrir as portas que te levarão a concretizar suas metas? Quantos de nós, por inúmeras vezes, fazemos promessas, traçamos objetivos, daí o ano vira e na medida em que os dias avançam, aquele espírito de determinação vai se esvaindo, sendo engolido pela rotina e pelos desânimos do dia a dia. Se você está estagnado, se deixou esses 6 meses correrem soltos e desgovernados, te lançando cada vez mais longe de suas metas, na contramão das suas expectativas, eu quero te convidar a refletir sobre a necessidade de ajuda profissional e como esse apoio pode e deve fazer para alinhar suas atitudes em direção ao seu propósito. Tire do percurso aquilo que te rouba a energia que deveria ser empreendida nos seus objetivos de saúde e felicidade e foque aonde você quer chegar com o apoio. Todos temos desafios. Cabe a nós admitirmos que não estamos no controle de nossas emoções, mas existem profissionais experientes e que aceitar ajuda é realmente buscar resolver nossos problemas, e não o contrário. Pare de correr sozinho e ver a vida passar. Muitos enfrentaram problemas semelhantes. Informe-se a respeito do apoio psicológico específico para o emagrecimento e faça acontecer. Vou chamar agora o nosso apoio cultural e volto já já com a segunda parte do quadro Vida Saudável e as vagas de trabalho disponíveis no balcão de empregos. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Olá, amigos de São José do Rio Preto região. O nosso encontro está chegando. No dia 20 de setembro, eu estarei aí com vocês no Costilhar da Cosmos, que acontece aí no Vila Conte, em São José do Rio Preto. A festa é tradicional, tem muita música, comida, bebida à vontade. Você vai perder nunca, né? O mais importante, é um evento solidário, pessoal, beneficente. Parte da renda da festa vai para a APAI e para a AACD de São José do Rio Preto. Não fique de fora, te vejo lá. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. O RP Notícias está de volta e o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo anunciou greve a partir de ontem em todo o país por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após a Assembleia dos Trabalhadores que buscam reajuste salarial pela inflação de 3,43% e manutenção dos benefícios, como ter os pais como dependentes no plano de saúde e coparticipação de 30%, continuidade de percentual de férias de 70% e vales alimentação e refeição. A categoria é contra a privatização dos Correios, medida defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a iniciativa melhoraria e baratearia os serviços prestados. Para o sindicato, a direção dos Correios, a mando do governo, se negou a negociar com os trabalhadores. No último dia 4 de setembro, os Correios rejeitaram
uma mediação feita pelo Tribunal Superior do Trabalho com os funcionários. Pela primeira vez, uma empresa fechou as portas de forma unilateral em negociação dirigida pela Corte, que é responsável por arbitrar os impasses envolvendo categorias de empresas com abrangência nacional. E durante todo este mês você vai ouvir falar no Setembro Amarelo, devido à campanha de combate ao suicídio. Este é o assunto da nossa segunda parte do quadro Vida Saudável de hoje. E quem vai falar pra gente sobre esse assunto, né, é a psicóloga Débora Nunes. Débora, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao RP Notícias. Obrigada a todos aí de casa que estão acompanhando. É um prazer estar aqui. A gente tem visto várias pessoas, principalmente jovens, né, Débora, que cometem o suicídio. Como e quando surgiu esta campanha, que é o Setembro Amarelo? Sim, o Setembro Amarelo, Vivi, iniciou em 1996, né, quando um rapaz ele se suicidou com um carro da cor amarela. E essa família, ela fez um mutirão da prevenção do suicídio, levando fitas, né, nesse velório. E aí, então, isso que iniciou essa fita amarela e o Setembro Amarelo. E aí, depois disso, então, a gente sabe que dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né? E o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, começou, junto com outras organizações, a trazerem a importância disso. Então, hoje a gente comemora essa cor nesse mês por conta disso. A gente vê, né, muitos assuntos agora, principalmente, que o Setembro Amarelo está em pauta, que é durante todo esse mês, mas tem pessoas que têm esse pensamento suicida, Débora, mas que os familiares nem sabem. Igual a gente fala da depressão, né? A pessoa é engraçada, a pessoa é legal, a pessoa conversa com todo mundo. A depressão não é aquela coisa que deixa a pessoa trancada em casa, chorando, sofrendo. Então, como identificar? Tem algum sinal que você pode identificar essa pessoa que tem essa propensão suicida? Vivi, todos dão indícios, tá? Mesmo que seja mínimo. A questão é que não tem um padrão de comportamento, né? Existem vários. Aí vai depender do transtorno, né? E é pela Organização Mundial da Saúde que os suicídios eles acontecem justamente pelos transtornos mentais, né? Essa é a principal causa. E aí, essa família, então, como você disse, que a gente fala que é a rede de apoio, que é tão importante para essa pessoa, é quem vai entender esses vestígios, esses indícios, tá? Então, pode ser, sim, uma tristeza profunda ou uma euforia muito grande, não tem a ver só com estar triste, depende realmente desse transtorno. Mas uma coisa muito interessante de falar é que essa família ela é a principal ajudadora. Ela que vai auxiliar, ela que vai ter esses olhos mesmo, né? Então, ela que vai ter esse alerta. E você tem dados de índices de suicídio, Débora? Sim, gravíssimos, né? Inclusive, Vivi, hoje, pela Organização Mundial da Saúde, a cada 45 minutos, uma pessoa comete ou tenta suicídio aqui no Brasil. Então, é questão de saúde pública. Isso é uma estimativa aí de 32 pessoas por ano cometendo suicídio. Especificamente os jovens, tá? Entre 15 e 30 anos. As crianças têm aumentado também, tá, Vivi? Muito esse caso aqui no Brasil. Então é muito real, né? Às vezes está debaixo do nosso nariz e a gente não está vendo. É questão de saúde pública mesmo. E como você acabou de falar, a família é um dos principais ajudadores, mas algumas famílias não percebem e depois se sentem culpadas, né? Porque eu não percebi antes, porque eu não vi antes. Tem pessoas que acabam até comentando com os amigos, mas tem medo de pedir ajuda. Exatamente. Ou de ir até um psicólogo ou um psiquiatra e ir em busca de tratamento. Tem algum outro centro de apoio que as pessoas podem procurar? Sim, existem alguns centros de apoio, principalmente gratuitos, aqui em Rio Preto, né, que a pessoa pode... Eu sei que às vezes a família tem essa queixa, poxa, né, eu ouço muito isso no consultório, mas onde eu vou procurar? Eu não consigo custear isso. Nós temos todas as universidades de Rio Preto, tá? Unip, Unilago, todas oferecem e é de muita qualidade. Tende a ter fila de espera, mas todos oferecem. Tem as catedrais de Rio Preto, a Basílica, né? Então, tem sim, é onde essas pessoas, esses familiares, os ajudadores, que vai enxergar essa pessoa que está passando por esse processo,
pode procurar, totalmente gratuito. É legal você ter falado isso, porque às vezes eu também nunca tinha ouvido falar que Sim. você poderia procurar esse apoio gratuito. Então, tem muitas famílias que precisam desse apoio, e como a Débora disse, podem procurar nas universidades de Rio Preto e também nas catedrais, que você vai conseguir esse apoio, levar o seu filho, ou seu parente, ou até o seu amigo, né? Porque eu acho que os amigos, eles têm essa percepção maior, porque a pessoa tenta esconder da família, porque todo mundo sabe, né? Mesmo a pessoa que tem esse pensamento suicida, que a família é o maior prejudicado, que vai sofrer muito mais. Então, acaba até, às vezes, tentando esconder esse motivo, essa motivação dos familiares, né? Isso. A gente fala que o amigo é uma extensão da nossa família, né? Amigos de trabalho. Poxa, hoje a gente vive muito mais com eles do que, às vezes, a nossa família. Então, sim, a gente pode, é uma rede de apoio também, é uma extensão dessa família. Existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, no número 180 também, que atende 24 horas por dia, totalmente gratuito. E essa questão da família é muito importante frisar, Vivi, e dos amigos como uma extensão. Porque o que acontece? Hoje em dia, essa família, eu, você, todo mundo está muito corrido. Nós estamos com as nossas preocupações, nós estamos com nossos problemas, nossas dificuldades. E a gente quer sanar isso em primeiro lugar. Então, a gente está um pouquinho, talvez por conta de tanta aceleração do mundo, às vezes até egoísta, né? Com certeza. E me incluo, porque nós estamos mesmo, tá meio que no piloto automático, sem nós percebermos. E aí eu ouço muito no consultório, Débora, mas não consegui identificar, tal, alguma família, algum amigo. Tá, mas teve tempo? Conseguiu ouvir? Conseguiu falar? Porque essa pessoa que pelo menos tenta, já tem essa tentativa, a ideação, que são coisas diferentes, né, de ideação e de cometer o suicídio, ela não está, ela está o quê? Ela não está querendo a sua própria vida, né? E então, o que acontece? Essa família, ela pode estar junto, já auxiliando no amor, no carinho, no ouvir, né, no estar junto ali mesmo, fisicamente. E a gente hoje conversa muito mais pelo WhatsApp, até com pessoas da nossa família. Então, ela quer essa importância, ela quer sentir a importância da vida. Cadê a importância da vida? Onde está? E é essa falta que talvez é o porquê tem aumentado esses números do suicídio hoje em dia no Brasil. E quem gostou dessa entrevista da Débora vai ter oportunidade de vê-la aqui na TV Rio Preto, falando sobre muitos outros assuntos, porque ela vai estrear um programete aqui na TV. Débora, fala um pouquinho para o pessoal o nome, como que vai ser, sobre quais assuntos você vai falar. Sim, estou com muita expectativa, pessoal. Vai chamar Culturalmente Bem, um programa que visa a saúde mental por completo do ser humano, né? Então, Vivi, eu coloquei esse nome cultura porque eu acredito que o estar bem pode ser uma cultura assim, do ser humano a partir do momento que ele entende, se conscientiza e procura ajudas. Então, nós vamos ter várias temáticas de dificuldades da saúde mental, transtorno, ansiedade, depressão nos dias de hoje, mas muito além disso, trazer pessoas da saúde de um todo, visando o bem-estar de um todo desse ser humano. Então vai ter estética, fisioterapeuta, médicos, para estar mesmo tendo um olhar mais aprofundado para as nossas necessidades, que são muitas. Mente sã, corpo sã, né? Como se diz. É um conjunto e a gente precisa olhar para o todo. E quem quiser também enviar para ela algumas sugestões com assuntos, com curiosidades ou até dúvidas, pode mandar lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Débora? Instagram é debora.nunespsicóloga. Muito obrigada, Débora, Obrigada pela sua eu. participação aqui no RP Notícias e seja muito bem-vinda à TV Rio Preto. Boa sorte para você e uma ótima tarde. Obrigada a todos. E se você está em busca de oportunidade de trabalho, confira as vagas no balcão de empregos. Uma vaga para adesivador, 2 vagas para assistente de vendas, 3 vagas para auxiliar de cozinha, 5 vagas para auxiliar de limpeza, 1 vaga para auxiliar odontológico, 3 vagas para cozinheiro, 10 vagas para estágio na área comercial, 3 vagas para estágio na área da beleza para cabeleireiro, 2 vagas para montador de móveis e 4 vagas para promotor de vendas. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho na Rua Ondina, número 216, na Redentora.
E o RP Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Se você quiser rever alguma entrevista ou reportagem, acesse a nossa fanpage. É facebook.com/TV Rio Preto 7. Para conferir ao vivo tudo que rola aqui na nossa programação, acesse o nosso site. É tvriopreto.tv. E para saber mais sobre os nossos parceiros e convidados, siga a nossa página no Instagram. É o @RP Notícias Oficial. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você amanhã ao vivo aqui no canal 7 da NET e também pelas nossas redes sociais, a partir do meio-dia. Tenha uma ótima tarde e até lá.